Fale, E mestre. Alô. aí, E tudo aí, tudo certo? bom? Prazer. Tudo certo. Prazer Conseguimos. conversar com você. Prazer. Conseguimos. Conseguimos. E É aí? isso. Então, queria primeiro fazer as honras da casa, né? Anunciar que é um prazer estar aqui falando com você, grande mestre Fausto Fawcett, assim, inaugurando o nosso Tropical Lives, né, do canal. E o disco Fausto Fawcett de Robôs Efêmeros foi o primeiro que a gente resenhou. A gente tem feito uma série de discos, né, que a gente revisita e fala da importância histórica, né? E o primeiro disco do Fausto Fawcett é maravilhoso, maravilhoso, assim, tem é uma coisa assim, atemporal, eu diria. E aí eu gostaria de começar falando, meio tipo batendo um papo assim, falando, como é que foi o processo de composição do disco e assim a escolha do repertório, a organização das músicas, lado A, lado B, como é que foi essa escolha de repertório? É, na verdade, o que aconteceu é que todas as músicas, elas são é, partes, pedaços, né, resumos de apresentações, né, de músicas maiores, né, e de Sim, histórias, de letras maiores que nós fazíamos, que nós apresentávamos, né? Quando a sim, gente, enfim, fazia os shows, as pequenas apresentações em certas casas noturnas, né? Aqui do Rio de Janeiro. Então, aham, por exemplo, é, Cátia Flávia, digamos, que é a mais conhecida, né? aham. Todas tinham mais ou menos 10 minutos, de 10 a 15 minutos, Nossa, com várias. Vou usar a referência aqui do rock progressivo, né? Tinha sim, faixas de 15 minutos, né? Com as variações, né? Com tal. sim, sim, Então, aham, era mais ou menos assim, só que com a maravilhosa é, 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 criatividade e levadas, as maravilhosas levadas funk, né? Do Laufer, sim, sim, né? Que sim. é fundamental Carlos Laufer é nessa. genial. Mas assim, eu perguntei isso porque você escutando o disco, lado A, lado B, ele tem para mim uma proposta meio de álbum, uma história que é sendo contada, essa coisa da Copacabana, né? Você traça muito bem todos os porões ali de Copacabana e tudo. E já me adiantando na próxima pergunta, você não acha que todas aquelas letras têm uma coisa meio de história em quadrinhos e para mim, particularmente, eu acho que todas as músicas dariam ótimos roteiros de cinema. Você já pensou nessa possibilidade? Tem esse imaginário que o álbum funciona como uma história toda? Exatamente. É o que eu estava falando. Então, todas elas têm. Primeiro, são resumos, né? São Sim, partes tiradas desses épicos, né? Dessas rapsódias, né? Rhapsódias, vamos dizer assim, né? Que a gente apresentava. E, sim, todas elas têm. E tem esse conceito que realmente você falou, tem um conceito fechado, digamos, fechado, mas que abre para vários sim, portais, sim, né? sim. Aham, De falar de Copacabana, que também foi aham, digamos, uma peculiaridade que ajudou a marcar aham. o trabalho. E, Sim, sim, a escrita, o que eu coloco, ele ainda bem funciona da forma, sim. digamos, tradicional, ou seja, você lê em Aham. silêncio, você Sim, sim. oraliza, você fala, fica bem em silêncio, fica bem falado, e também, obviamente, dá essa oportunidade para a gente imaginar filme, história em quadrinho, O teatro. Geisha Abadia, Tânia Miriam, todas são personagens femininas muito fortes, né? Isso aí sempre, entendeu? Eu acho que dentro Sim, da música popular brasileira, Cátia Flávia é difícil de ser batida, porque é essa que fez o sucesso, né? É sim, difícil de ser sim. batida como mulher, digamos, forte, independente de ser Forte. marginal ou não, né? Empoderada, né? Uma palavra até uma da É, moda de agora, mas você já lá atual, atrás. né?
para mulher Aham, forte. sim. Mas aí é isso, então é isso mesmo, tem. Histórico ali já está em andamento aí já há uns 5, 6, 7 anos. A, a, Roteiro de cinema? captação e tal. O Cátia Flávia, é um filme sobre a Cátia Flávia. Já está. Sobre a Cátia Flávia. Mas Sensacional, isso aí são sensacional. bastidores de produção que, como ainda mais agora, né, com pandemia e Ah, outros, já é sim, sempre difícil. Então, o isso realmente Ministério da está. Cultura que não existe mais, né? Enfim. Então, É, vários pouco, problemas, mas que isso aí que você falou, realmente, em todos esses anos, sempre apareceram propostas, e pelo menos uma aham, está em andamento. Realmente é sim. tudo cinematográfico bastante. Não, para você ver como é que a proposta toda é bastante vanguarda. E aí a minha próxima pergunta seria o seguinte: como é que era o cenário do Rio de Janeiro de bandas na época, 86, 87? E como é que se deu a chegada de vocês até a Warner Music, assim, com uma proposta tão inovadora e tão de vanguarda que é o disco do Fausto Fawcett e os Robôs Efêmeros? É, na verdade, era uma época de efervescência, né? Tanto Sim, aqui quanto sim. em São Paulo e tal. Era aquela toda. Já é um. Já é, digamos, história isso, né? Já está bem Aham. documentado. Então você tinha, obviamente, todas essas as bandas que a gente conhece, né? É, e essa efervescência, ela estava aqui, ela começa, digamos que tem um ponto de emanação disso, que era o Circo Voador, né? Que é Sim. ali no Equador, depois passou para Lapa, tinha a Rádio Fluminense, né? E, ah, e você tinha essas grandes bandas e também tinha Picassos Falsos, tinha Ojeriza? o Geriza, tinha, porque agora tá me dando um branco, né? E tinha um Pode, é, outro, sim. né? Mas Hanoi, você Hanoi, tinha. enfim. Exatamente. Você tinha várias bandas. Então, no que diz respeito a isso, a efervescência era grande. Tanto aqui quanto em São Paulo, o Sim. circuito também era bem Abrangente. recheado, né, e tal, bem abrangente. Sim. Inclusive com artes plásticas, com ali quando aparece o vídeo, né, aquelas, na época era uma coisa incrível, né? De Tinha o famoso videomaker, por isso que tem na vídeo. chinesa videomaker, né? Um Né? amigo meu falou que viu uma vez um show seu no Circo Voador, abrindo para algum artista, ele não lembra o quê, Ah, que ficou você já bom. muito o Lobão, muito moderno, fazia uma interação com o vídeo. Tinha uma coisa de você cantar e fazer uma interação com o vídeo. Você já estava lá na frente, né? A gente fazia isso direto mesmo. Mas então, primeiro, o cenário era esse. Segundo, numa dessas apresentações, num lugar chamado Mistura Fina em Ipanema, o Sim. Cacá Diegues, o cineasta, o diretor de cinema, foi ver, né? Porque, enfim, tava acontecendo um buchicho ali em torno da gente, É bacana, até a então. minha próxima, é até uma das minhas perguntas, falar da sua participação ilustríssima no filme do Um Trem para as Estrelas, né? Que é Isso. sensacional aquela participação. Mas você tá meio adiantando isso aí, sensacional. Fale. Aí, exatamente. Então, ele foi assistir, aí gostou, falou com o André Midani, saudoso, maravilhoso André Midani, que era o presidente da Warner, enfim, era o Big Boss lá, da Aham. gravadora, e, e ele acionou o Liminha. Liminha, o produtor, né, o mega produtor de sucesso nos anos 80, 90, cara ex-mutante, né? Então, Sim, é. enfim, uma referência, um cara que é foda. Então, é, e ele estava às voltas com uma trilha sonora de novela, né? Naquela época você tinha alguns produtores eram chamados para Fazer bolar a trilha de trilha novela. para produzir, fazer a curadoria de certas trilhas de novelas. E essa novela se passava em Copacabana, se chamava O Outro, né? Lembro bem, lembro bem. E aí, então, isso então foi uma conjunção perfeita. Aí ele
viu, gostou também, chamou a gente, pegou uma das músicas, a Cátia Flávia, né? Tiramos uma partezinha, tinha 3, 4, 5 partes, e foi burilando, né? Tem até um vídeo na internet, né? Passa com ele mostrando, né? Como é que foi produzida a música. Então, aconteceu dessa forma, né? A entrada. Foi uma explosão, né? Foi uma explosão, Cátia Flávia. Não, Cátia Flávia realmente foi a coisa mais improvável, porque digamos, vamos concordar. Hoje você apostaria na Cátia Flávia, assim, até adiantando a próxima pergunta, você apostaria em outra faixa do disco ou apostaria de novo na Cátia Flávia hoje em dia? Foi um consenso da banda e da gravadora, Cátia Flávia? Eu não me lembro exatamente se foi um consenso, mas eu acho que ela era mais... Como ela tinha uns, digamos... Uma base rítmica? Gritos, né? O calcinha de Sossé, Tá. Ele tinha porque é o seguinte, tem um detalhe. Demorou-se muito para chegar, digamos, àquele formato do vocal. O tamanho da... sim. Porque experimentamos eu, Laufer, Fernanda, eu e Fernanda, entendeu? E aquilo não estava funcionando. A princípio não era para fazer comigo, sozinho. Né? A gente estava bolando uma coisa de ter dois, pelo menos, fazendo. Até que chegou quase o Liminha tinha que viajar, e às vésperas mesmo da viagem dele, inclusive o disco foi gravado. Né? A única música realmente, digamos, com uma produção diferente, né? Diferente que eu estou falando, assim, mais, digamos, não diferente, porque o resto do disco ele foi, digamos, gravado ao vivo, no estúdio ao vivo. Sim. Então, porque ele estava com uma viagem marcada. Então, às vésperas lá da viagem dele, a gente não conseguiu ainda achar um vocal para isso, quer dizer, a forma de dizer. Aí eu fui lá e fiz. Né? Então deixa eu sozinho mesmo, vou fazer isso aqui, porque achando que não havia fôlego para tudo, para aquela coisa. Por isso que é para dividir. Pô, ninguém vai aguentar falar desse jeito. Aí eu falei, não. Aí baixou ali uma das inspirações de rap mesmo, minhas, que são os locutores de rádio, né? Locutor de futebol. Sensacional. E aí eu fiz sozinho e me entrou e ainda bem, né? Funcionou tudo e foi genial. Foi os 45 minutos. Então tem essa curiosidade, digamos assim, né? Então a historinha é essa, né? E daí realmente eu acho que você perguntou no que eu apostaria hoje. Bom, eu acho que em termos de digamos, impacto sensual, alguma coisa assim, porque ela é a tal gostosona, isso aí a gente não precisa, isso não teria, porque quem manda aí no funk, né, as coisas ninguém já não precisa, né? De Anitta, Alexa, a Sonza, então isso aí né, quanto a isso já estão empoderadíssimas, né? Já escancaram toda a sensualidade escancarada, não teria, né? Não, eu digo isso porque tiveram outras faixas que tocavam na Fluminense FM, como Drop de Istambul. Sim, Drop de Istambul, que foi censurada, né? Aí isso aí teria a ver com drogas. Quer dizer, teria a ver. Tem a ver. O Geisha Vadia também eu acho bem interessante. O que acontece também é que essa é uma Copacabana que, de certa forma, ela foi... você vê, até o Cervantes agora foi fechado, né? Que é sim. É um Blade Runner, né? Que você imaginou ali particular, né? Até. E aí o que acontece às vezes, quando eu olho o disco, ouço o disco, e quando eu chego ali na Prado Júnior, nos lugares, tá tudo desaparecido, né? É engraçado, cara. Fica um país que foi, digamos,
enfim, foi... Tem essa urgência em modernizar aí tudo, fica um registro. Mas, claro, Copacabana continua sendo um bairro heterodoxo, continua tendo essas coisas, mas agora, enfim, virtual e tal, é de outra forma que as coisas acontecem, já não tem as boates, são outras coisas, né? Então, eu acho que ele vale bastante também por esse registro, é um documento, mas tem coisas que, por exemplo, Juliette. Eu gostaria muito que Juliette, o Juliette, tequila evaporada, sensacional aquilo, né? Tequila evaporada, genial. Apesar de novamente ter um probleminha ali, né? Que seriam as mulatas, né? Afogadas e tal, bababá, né? Mas eu acho que seria uma boa. Eu gostaria que Juliette... Juliette é sensacional. Aproveitando a gancha do Juliette, eu não lembro de outro, vamos dizer assim, feat, né, seu com a Fernanda Abreu antes do Juliette. E como é que se deu o contato, a parceria de uma vida, né, que você tem com a Fernandinha Abreu, né, a primeira gravação que eu lembro é essa aí, o Juliette, você e ela, enfim. E na verdade foi mesmo, então, a gravação foi. Agora, a gente ali em 86, quando a gente estava justamente fazendo esse espetáculo, que o Cacá viu, o Cacá Dias viu, a Blitz tinha acabado de acabar, né? Vamos dizer assim. E aí, a Fernanda era casada com o Luiz Stein, né? O artista gráfico e tal. Videomaker e tudo, faz várias. Diretor de videoclipes, e fazia toda a programação visual lá da Blitz, tudo. E aí, e ele era irmão da Márcia Stein, que fez comigo e com o Laufer e com o Sérgio Meckler, o editor aí, enfim, também fera, super premiado. Eu fiz com eles o curso do Asdrubal trouxe o Dromone, que é importante fazer um parêntese. Esse link. Porque esse curso ele rolou em 81, está fazendo 40 anos, olha só. E em maio de 81, e nele, enfim, era o Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães tinha uma turma, o Evandro com a Patrícia Travassos tinha outra, o Evandro Mesquita, o Perfeito Fortuna tinha outra, e o Hamilton Vaz Pereira tinha outra, o diretor, né? Nós fomos para o Hamilton Vaz Pereira, e ali foi também um núcleo de reunião de gente que depois aconteceu bem, né? A nossa turma tinha Fernanda Torres, enfim, tinha Ricardo Waddington, tinha uma turma, tinha Lídia Bronze. Galera da pesada. Já aconteceu, mas já tinha acontecido, mas aí foi o contrário. Ela deu uma de Cat Stevens, né? Saiu fora do artístico, aquela coisa toda. Sim. Então. Sim. Foi o contrário. Mas aí tinha Cazuza nas outras turmas, enfim, Kátia Bronson, era bacana. Então, a Márcia Stein, ela fazia parte da nossa turma. Então, fechando para e o Circo Voador saiu dali. O Perfeito Fortuna. Então daí que foi o seu contato primeiro com a Fernandinha Abreu. E aí o que acontece? A gente, na verdade, já se conhecia da PUC. Nós estudamos na universidade, na Pontifícia Universidade Católica. Mas aí, enfim, separações e tal, ela foi para Blitz, foi para outras coisas. E eu via também ela, encontrava ela em espetáculos de dança que ela fazia, né? Enfim, antes da Blitz. Aí a Blitz, tal, blá, 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 assumiu. Aí quando acabou, então ela era amiga da Márcia, a Márcia falou que a gente estava se apresentando e ela foi ver. E aí, gostou, teve aquela faísca ali de interesse, eu também queria, vamos trabalhar, então já combinei. No final do ano, isso foi em julho, em novembro, a gente estava fazendo um show ali no Teatro de Bolso, meia-noite, o underground do underground do underground, né? Sensacional, tinha que voltar a ter isso, né? Esses horários alternativos. Bom, exatamente, ali, né? Eu ali, a gente começando, e ela
enveredando por um outro caminho para, né, Aham. enfim, para oxigenar, né, digamos Sim, assim, sim. o, Entendi. A o saída dela da imaginário, Blitz. ter outro caminho. E aí Aham. era o Natasha Wertmüller, né, o nome do coisa que depois virou Vanessa von Kreisler. Depois a gente fez isso em 88, já aí Aham. pós-sucesso de Katia Flávia, etc, etc. A gente fez no Teatro Ipanema, aí não era nada Aham. underground, né? Tava lotado, tava tudo Aham. certo no Teatro Ipanema em 88, né? Maio de Aham. 88 também. Não, eu Maio, junho. imaginava que tivesse sido, mas eu imaginava que tivesse sido um pouco antes, porque eu li em algum lugar, não lembro, que a Fernanda Abreu teve uma banda de rock só de meninas, chamada Nota Vermelha. E aí imaginei que você pudesse conhecê-la dessa época, mas você, pelo que está falando, foi conhecê-la muito tempo Não, não. depois, né? Essa nota vermelha aí, se não me engano, era do Léo Jaime. Porque a primeira banda que ela participou, se não me engano, foi com o Léo Jaime. Ah, então Né? foi E essa, acho que Nota Vermelha. o Léo Jaime, se não me engano. E Ah, aí, sim. então foi isso. Então com ela realmente foi nesse período Nesse aí, momento aí. 86. Foi nessa época, em 86. Ah, bacana. E quando a gente também fez a participação no filme do Do Cacá Cacá Diegues. Diegues. Eu vou até voltar nesse tema do filme, mas eu queria voltar àquela coisa que você falou do que baixou um rapper em você quando você foi gravar o Cátia Flávia. Assim, você acabou influenciando toda uma geração nos anos 90 de artistas de hip hop, rock, rap. E você chegou para você teve esse background, esse retorno dessa quantidade de bandas, de artistas que foram influenciados por esse primeiro disco seu, do Falso de Robôs Efêmeros? Eu acho que tem duas coisas aí. Em relação O a. Tom, até te cortando, cortando Diga. novamente, o Tom Leão uma vez escreveu que meio que você inaugurou um jeito de cantar rap muito urbano e muito particular e muito diferente. Isso é muito incrível e visionário, eu diria, né? Acho que isso que foi que influenciou toda uma geração pós, né, o seu disco. Aí sim, aí então mandou aí no ponto certo. Porque é incrível como nesses 30 anos você, toda vez que eu falar em rap, no geral, né, mesmo em revista especializada, etc., Caixa Flávia não aparece, ou esse disco não aparece, por incrível que pareça, né? Porque o rap, na verdade, ele está, claro, ao contestar, ligado, plugado nos negros americanos, né? Todo o Sim, sim, jamaicano, Miami, sim, Nova York, Los Angeles e tal, e toda essa dicção, né? Aquele jeito de sim, falar, né? Maravilhoso, sensacional, que tem nuances de uma cidade para outra, de uma região para outra, mas é aquela onda, né? É sim, mesmo um jeito de falar, o cara fala daquele jeito, né? sim, E aquilo acontece daquela forma. Então, quando se pensa e obviamente a questão de contestação social, né? De sim, afirmação sim. identitária, etc. São os dois pontos. Aí, e claro, Aham. digamos a música eletrônica, como as bases, né? Eletrônicas, etc. Então, digamos que o cenário é esse, ainda com cultura hip hop, aí tem grafite, tem outras coisas, né? O Sim, break, blá sim. blá blá. Mas, enfim, a falação, a dicção, ela está ligada a isso. Então, quando se fala de rap, aí você vai direto, né, para São Paulo, né? Você Sim. vai lá para Sabotagem, você vai lá para o metrô lá, Estação São Bento, aquele final dos anos 80, 90, Tá e, aí, DJ1. claro, os Racionais, né? Mano Sim. Brown, com um disco sensacional ali, o Sobre... Taíde também. Taíde, enfim, toda essa turma, você vai Aham. direto, não, o rap começou com esses caras, o rap no Sim, hip hop, sim. né? E aí, claro, teve o disco O Sobrevivendo no Inferno, vendeu 1 milhão de cópias. Aí tem todo um outro contexto que
Sim, sim. bacana, sensacional. Mas especificamente ao que foi colocado aí, Cátia Flávia foi realmente o primeiro rap que penetrou todas as classes. Vamos Sim. colocar dessa forma, entendeu? Todo mundo. Aham. E que não era nisso. E qual era a dicção? Como eu falei, a, a minha, a minha inspiração para entrar nesse, porque eu não sou exatamente um músico, né? Então, o meu negócio era a falação, a Sim. teatralidade da fala, né? Que aí nisso eu realmente tenho consigo mandar bem. Mas são os locutores de De rádio rádio. e Aham. realmente as rezas, porque eu via muito minha avó e Ah, sensacional. dando com o terço. Então, cara, ficava aquela repetição, aquela ladainha, entendeu? Isso Olha, é maravilhoso aqui. Eu falei, cara, aí vai, volta, vai, volta, vai, volta, e repete e tal, vai como se fosse no humano. Lá, os pontos, né, os pontinhos que tem da coisa. Né? Então, esse era um dos coisas. E, obviamente, aí o oposto, né? Você tinha esse lado católico cristão e também tinha um lado das macumbas, né? Que eu ia lá, meu pai, a mãe é, também iam lá para Nilópolis, lá para o interior, lá no mato, lá na década de 70, para ver ponto de macumba. Então, cantado, cara, aquilo é maravilhoso, né? Então, sensacional, então sensacional. eu tinha os Entender, locutores, tinha esses os compreendendo cantos, tudo. as marcações religiosas, marcações, entendeu? Para que você tivesse um mantra, tivesse uma coisa. Então, Genial, isso genial, aí genial. é que marca o rap. E, obviamente, o teatro, né? Porque tem uma coisa que eu fazia, assim, Mas tem às essa vezes coisa não também tinha. da. Tem esse universo de HQ, eu vejo muito universo de história em quadrinhos nas personagens. Você tinha esse hábito de ler história em quadrinhos e Não, tem, esse, sim. tem, tem, Ah, tem essa coisa também que traz pro rap um pouco, né? A coisa urbana. exatamente. O que acontece é porque aí o urbano no rap ele tem a ver com digamos, enfim, discriminação territorial, né? Com Sim, periferia, sim. etc. Então ele é urbano no sentido bem social, assim, não é, tudo, Sim. mental, social e tal, mas bem direcionado, né? Aí no Aham. caso é meio a cultura como se você tivesse todas as culturas, né? O centro urbano, você tendo essa possibilidade, e aí eu tive como Aham. enfim, garoto de classe média, etc. Então, você Uhum. pode ir morar num lugar que sempre foi uma ebulição, como Copacabana, né? Aham. Então, você tem ali, pô, fazer o gol. Né? O bairro já te bota na cara Sim. do gol para você, em termos de oferta Aham. humana e oferta de informações, né? Então é só você Sim, ter um sim. interesse. Tendo interesse, vai, né? Então essas camadas, como o McLuhan, Marshall McLuhan, que era um, um filósofo, um pesquisador que nos anos 60 e 70 fez muito sucesso, e uma das frases famosas dele era: os meios são as mensagens, os meios são os meios de comunicação são extensões dos nossos Das nossas sentidos, mensagens. etc. E ele Sim. tinha ele tem um livro que para mim foi fundamental sobre vários aspectos, que era a Galáxia de Gutenberg. Então, Olha, resumindo bastante, ele colocava as três pistas, as três autobahns de por onde as culturas circulam. Então, a gigantesca cultura oral, né? Se você pensar em antiguidade, aí você vai desde indígenas até o rap, até a gíria, então oral é o que há em termos da primeira. Aí você tem, obviamente, a nossa tipográfica gutenbergiana, o livro, né, o objeto livro, aí um tipo de sensibilidade, de silêncio, de concentração, né, e que manda também muito, né, os livros são sensacional.
evocadores, conjurações, né? Você abre aquilo, tem também um momento mágico de coisa, então, sim, sensacional. E o audiovisual, cinema, sim. rádio, e agora com internet, então é uma quinta marcha nisso tudo. Então, por que eu estou falando Sim, isso? fala. Né? Porque, e esse oral vai ter a ver com rua, vai ter a ver com sertão, vai ter a ver com, né, com o que você quiser, com deserto, com tudo. Então, Copacabana, né? então esses três circuitos é o que anda na cabeça das pessoas e tem todo tipo de informação. Então, isso aí é uma cultura urbana, ela tem a ver com isso. Então, você vai ter a erudição da rua, a erudição clássica, a erudição analfabeta, vamos dizer assim, né, de culturas, né, do interior, indígenas, etc, etc. Então, isso tudo realmente o caldeirão urbano, e não apenas, apesar de ser uma crítica sociológica ou, né, uma coisa. Então, esse, para mim, para dar conta de toda essa eletricidade de informação, o rap, o meu rap teria que ser outro também. Como entendeu? Então é mais nervoso, entendeu? Vai colocando, claro, tem suas nuances. Mas, então, fechando, é isso, né? Então, você vê que tem a linguagem e a temática, uma coisa namora a outra, uma coisa sustenta. Você reescreveu, na verdade, exatamente. Agora, isso é muito importante. O outro elemento muito importante nisso é o Laufer com o jeito de tocar, e ele mesmo diz que o violão dele é o violão que toca, né? Nem ele, já tem um papo ali meio Robert Johnson e tal, né? Que é aquele cara, o inaugurador, digamos assim, da mitologia demoníaca do blues, né? O cara que Robert Johnson. Maravilhoso, Robert Johnson. E tal, blá, blá, blá. Então, digamos que a gente tem uma conexão desse tipo, muito forte, e que gerou, enfim, gerou Cátia Flávia, Rio 40 Graus, enfim, né? Então, tem essa... Então é isso. Eu acho que Maravilhoso. Agora, voltando ao disco em si, a capa dele, você chegou a pensar, assim, a fazer uma analogia, voltar um pouco no tempo, a imagem, o impacto que um adolescente iria ter com aquela capa, com aquela coisa meio de fanzine, em uma coisa meio de propaganda de casa de massagem e tal. Teve essa intenção de despertar o interesse do público, né, na prateleira, quando o cara chegasse na prateleira das lojas e visse o disco de vocês, teve essa sacação ou foi só uma expressão artística pura de vocês, do Faust Fawcett? Não, é assim, obviamente, quando eu chamei o Barrão e o Luiz Zerbini, que são, né, dois artistas plásticos aí de ponta, maravilhosos, né, para fazer a capa, e também o Maurício Valadares, que é uma figura importante, ele fez as fotos, né, que aparece na contracapa e tal. Sim. Então, a turma da pesada. Então, a intenção era passar justamente esse curto-circuito, né, de informações mas qual é a forma mais chula que a gente veria, mais frequente? Você tinha aqueles que se chamava de lambe-lambe, né? Sim, colocavam, né, uns cartazes anunciando shows, né? Enfim, aí nos muros, né? E às vezes aquilo ali ficava com pichações, e eles eram arrancados, outros eram colocados, aí também eram arrancados numa noite, né? Um por cima do outro. Exatamente. Então, de certa forma, é isso, né? É uma estética de uma coisa que não existe mais hoje também, que é banca de jornal, tem, mas é mais um mercadinho ali, né? É um bazar que vende algumas publicações que está todo mundo na internet. Ninguém um ou outro fica lendo revista, jornal físico, né? Então, viraram uns bazares vendendo outras coisas. Mas
a banca de jornal era um negócio maravilhoso. Era um bunker, na verdade, de publicações. Então, você ficava De ali tudo, né? numa vertigem assim, de assuntos e, e tal. E tinha isso também, né? Tanto a capa de uma publicação quanto a capa de um disco, eu me lembro ali, obviamente só da época do vinil. Então, você chegava numa vitrine de loja de disco. Somos. Ah, então, beleza. Porque também voltou com toda a força, na verdade, nunca saiu, né? Então, o que acontece? Você chegava e via na vitrine, assim, aquelas obras de arte, que eram as capas, Sim, né? Você sim. chegava e, você saía na rua, era uma espécie de bienal informal, né? Você esbarrava, assim, Baixo né? do braço. 2, 3 com um disco debaixo do braço. Maravilhoso. Né? Era Muitas vezes eu cheguei, atravessei a rua e falei, não, estou vendo cara com, sei lá, dos Rolling Stones, ou sei lá, do Yes, vamos dizer assim. Aí eu falei, não, vou atravessar a rua, falar com aquele cara. Esse cara tem que ser meu amigo. Esse cara tem que ser, eu tenho que ser amigo dele e tal. Aí, como é que é, não sei o que, aí troca informações, troca dele. maravilhoso, né? Então, sim. Então você chegava ali e ficava vendo aquilo, ficava às vezes ali que nem cachorro vendo frango, né? Rodando naquela máquina de padaria, ficava hora ali vendo que já era bacana. Então, obviamente, você tinha que ter uma capa que chamasse a atenção. Chamasse a atenção. Então, primeiro é a tradução dessas. Ela é a tradução dessas. Usando a estética, banca de jornal e de desse universo caótico, urbano e tal, ali meio de restos, né? Tudo acaba virando meio resto e enfim, coisas que são recicladas, etc, etc. Então, eu acho que estava bem colocado, né? E falando de Copacabana, que é um bairro que, a partir dos anos 70, no final dos 60 e 70, com a, digamos, invenção de Ipanema pelo Pasquim, né? Invenção no sentido bacana mesmo. Os caras colocaram ali o bairro, né? Onde eles estavam e tal. Aí você tinha o Teatro Ipanema, tinha outros lugares, Zeppelin, bares e lugares de encontro que fizeram realmente de Ipanema um lugar incrível, né? E juvenil. E depois de 72, o Pia, né? As Dunas da Gal, um negócio maravilhoso mesmo. Maravilhoso. Mas Ipanema ganhou e Copacabana virou o bairro da decadência, da classe média, decadência, não sei o quê, blá, 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 né? E aí, cara, eu ficava meio puto com aquilo, né? Assim, porra, não, tudo bem, é legal, mas não, que porra é essa, cara? Acontece coisa pra caralho aqui, os caras ficam nessa merda, né? E tinha aquele negócio de tratar Copacabana como um cortiço, né? Porque Copacabana virou aquela Madureira com praia, né? Madureira com praia. Dentro daquele de uma certa coisa. Só que, claro, não é porque você tem certas construções ali que você sabe que você não está em Madureira, mas em grande parte, você acha que você poderia estar ali, ou então em Cuba, né? Sim, parece Cuba, total, perto do túnel, total. Né? Hilário, né? Mas então, falando isso tudo para dizer que ali eu resolvi, né, digamos assim, sozinho, tomar uma atitude. E esse disco, falando de Copacabana, e a capa, especificamente, essa decadência, na verdade, ela escondia, ou ela camuflava uma grande efervescência. Só que uma riqueza. E não tinha, assim como a Lapa, depois também aconteceu, etc., porque o que você tem? A Copacabana não tinha point, né? Point, ou ponto, né? Aquela palavra que designava... Era toda a Copacabana, né? Exatamente. Era um universo. Um lugar onde os jovens se encontram e que, ao mesmo tempo, tem, digamos, teatro, cinema, etc. Né? Você junta ali cultura com juventude, bares e tal, né? Então, tinha isso espalhado. Tinha cinema pra caramba, tinha coisa, mas era espalhado. E não era só juvenil. Então, o que era interessante? Era como um lugar de terceiro mundo, com a urbanidade do terceiro mundo bastante
elétrica, bastante acirrada. Aí eu falei, pô, esse é o caminho que vai fazer com que, pô, se você nascer em Copacabana, você pode encarar Nova York, Bombaim, Cidade do México, São Paulo, tudo. Você tá, mano, aí muda a perspectiva, né? Muda total, total. Mas como qualquer lugar do mundo. Uma eletricidade urbana e humana. Então, e isso foi acontecendo. Tanto é que depois, para você ter grande evento no Rio de Janeiro, você tem que fazer em Copacabana, né? E, de preferência em frente ao Copacabana Palace. O maior show o Papa, em 2013. Né? Então, sim, total. É ela que é o bairro que aguenta o tranco. Então, e para dar uma finalizada no que você também tinha perguntado, um ponto que você tinha perguntado, sim, uma primeira parte da minha vida, eu morei no Leblon, né? Um exílio que meus... Exílio? Né? Que eles moravam na Praia do Júnior, foram para os jornalistas, mas foi um lugar sensacional. Frente ao Jardim de Alá, ali, os jornalistas, logo no começo, né, da Talco de Paiva. Aliás, no finalzinho da Talco de Paiva. E aí, com 5, 6 anos, a minha vida era história em quadrinho. Era história em quadrinho, contos de fadas e uma coleção que não tinha, que acabou, mas era uma espécie de Google, proto-Google, né? Que era o Tesouro da Juventude. Né? Olha só. Eu tinha muitas. Até o nome do disco do Lulu Santos, né? Tesouros da Juventude. Não é um filme, é um filme também. Tem um filme, tem um curta. Sim. Eu agora esqueci, meu Deus, o nome de quem fez. Que voltando a falar em cinema, aproveitando que a gente falou em cinema, você falou dos cinemas de Copacabana, eu queria que você voltasse a falar um pouquinho mais lá da participação sua no Trem para as Estrelas. Foi a minha primeira contato que eu tive com o seu trabalho. Assistindo o filme, eu adoro esse filme, o Trem para as Estrelas, achou ele sensacional. E aquele filme, você está tocando num pub, né, o pub que trabalha a Beth Faria, que é a mãe do Guilherme Fontes, que é o protagonista, e é uma cena muito emblemática, né? Não tinha o disco ainda do Fausto Fawcett aí, e eu lembro que eu assisti aquele trecho ali, eu falei, cara, que interessante, que incrível essa banda, né? E muito tempo depois é que saiu Cátia Flávia, que foi, né, o disco foi ser produzido. E como é que foi? Você falou até já da história do cara, o Cacá Diegues foi no show, mas queria que você falasse um pouco mais dessa sua experiência no cinema, no sentido afetivo, eu diria. Ah, sim, aí é verdade. O sentido afetivo aí é gigantesco, porque se tem uma coisa que eu adoro, claro, junto com literatura, música, enfim, as pistas todas aí, né, humanistas das artes, cinema, né? Televisão, cinema, enfim. Mas o cinema, né, da época que você não tinha, obviamente, para você ver um filme de novo, você tinha que ir realmente do cinema de novo. Você gostava do filme, ia 2, 3 vezes na semana, 4 vezes, para rever o filme, né? O negócio que era engraçado, eram as reapresentações, né? Depois de um ano, depois de 5 meses, era engraçado. Sim. Mas eu estou falando isso porque é o seguinte, é uma participação emblemática, histórica, eu diria, essa participação de vocês no filme. Mas aí o que acontece? Foi um prazer imenso, uma emoção. Você, justamente, aquela situação de ir a um filme e os filmes, né, vão te alimentando, vão te levando para outros lugares, vão aguçando, enfim, sentimentos, emoções, pensamentos e tal, tem na cabeça, enfim, o serviço todo subjetivo que é feito com os filmes e com artes em geral, né? Então, de repente, você chegar e fazer parte de estar dentro de e com aquele, enfim, trabalho que você estava fazendo, isso aí já foi sensacional, né? Só ficar ali no set, com os garotos, com o Gil Lauper, o Nelson e tal, fazendo já foi sensacional. E num lugar em que a gente já tinha feito, né? Aquele lugar estava um pouco na moda, né? Infelizmente agora eu esqueci o nome, o lugar em Botafogo ali,
né? E foi um lugar que a primeira vez que a gente usou realmente um telão, aquele telão maravilhoso que passa atrás, né? A gente usava aquilo, usava com a Leilani Neubart, né? A apresentadora, a jornalista, né? Da Sim. Globo News, e ela entrava na música Rap Dani Stark, né? Que na verdade era rap da Leilani. Mas aí teve um Ah, problema ali, a gente acabou não botando como rap da Leilani, mas isso era sempre o rap da Leilani, né? E, a gente sempre passava a imagem dela, enfim, rapeando, né? As notícias, rapeando, etc, sim, né? sim, legal, bacana. É que ali então foi ótimo. O Kaká, na verdade, ele falou com o Midani, mas ele já estava, então, com esse filme em andamento, ou produção, já começando no final Sim, ali, sim. pré-produção para fazer, e era um filme que, enfim, ele queria, a intenção dele era justamente expor e fazer uma grande crônica urbana daquele tempo, daquela Sim, época. E aí ele viu, pô, aí tem uma crônica dentro da crônica, né? Um cronista, sim, digamos assim, sim. um grupo fazendo uma crônica desses grupos. Então eu vou botar, pô, não tem como não botá-los, ou pelo menos aproveitá-los aí. Vou Aham. aproveitar essa onda deles, essa estética deles. Performance. A performance era o apelido, né, que se dava para as apresentações naquela época ali, né? Sim, sim, sim. Então, então foi assim. Aí ele ligou, como eu já tinha falado com ele lá atrás, lá em julho, quando ele foi no show. Então não tem problema, foi bem simples nesse sentido. Mas Aham. tinha essa intenção. Então ele cabia bem no filme, por isso ele chamou, né? Porque Sim. cabia Não, no é filme. Foi meio perfeito, é assim, perfeito. entendeu? Aquilo, claro, e ficou bom e estava naquele lugar que a gente já está, com o qual a gente já estava acostumado, que Aham. a gente fez Era um apresentações. inferninho, né? O Então, lugar era um inferninho que a Beth Faria trabalhava, né? Então é E era, e perfeito. era, e era engraçado porque tinha os donos, eram um alemão e um português, né? E era engraçado porque o português é que era o rigoroso e o alemão que era meio relaxado. Então a gente se divertiu um pouco com essa dicotomia assim estranha. Mas enfim, o que aconteceu dessa forma. O convite, Aham. o filme dele Sim. tratando dessa humanidade, e a gente cabia ali. E num lugar que a gente já. E emocionalmente, efetivamente, pô, maravilhoso, porque Sim. cinema, dos, sei lá, um dos pilares assim Da da, cultura. das sinapses da, da minha vida, né, acontecendo na minha cabeça. Então, fazer parte de um filme ali foi sensacional. E, E de uma forma orgânica, vamos dizer assim. aham. E o filme da Cátia Flávia, quando é que sai? Aproveitando que Aí você já deu um só, spoiler só, aí só, os, dessa só os produção, produtores. Só os produtores é que estão guardando esse. Não é nem esse segredo, né? Então, as você planilhas lá, participou da criação do roteiro ou não? Outras pessoas não, estão não, eu criando o roteiro? tô ali de autor de uma história, né? Sim. Então, estamos esperando aí. Aí tem os roteiristas e tal, mas é claro que eu vou dar os pitacos, né? Isso está dentro Aham. do contrato e tal, né? Do que a gente vai fechar. Mas, Sua pô, é bom, supervisão. né? Exatamente. Então isso aí vai rolar. Vai rolar assim que abaixar a bola aí desse rapaz aí, desse É, fora, né? Fora. Enfim. é, Ah, enfim, voltando a falar aqui da disco, né? A gente já está em projeto para fazer, resenhar lá o segundo disco do Fausto Fawcett, claro, o Império dos Sentidos, que é outra obra sensacional. Mais para frente a gente vai resenhar.
E aí, tipo, eu fui fazer essa pesquisa básica para te fazer a pergunta, com exceção do Silva Pfeiffer, né, que é até a capa do disco, as músicas ampliam o horizonte de Copacabana. Você fala do Canadá, São Paulo, Alemanha, Budapeste e outros lugares, enfim, que é interessantíssimo. Mas, assim, você não pensa em fazer uma continuação do primeiro disco, do Faust Fawcett e Robôs Efêmeros, tratando exclusivamente do universo Copacabana, ou isso nunca te passou pela cabeça, em voltar e fazer uma continuação do Geisha Vadia, do Tânia Miri, o que aconteceu com esses personagens, para onde elas foram, onde é que elas estão, enfim. Não, eu acho que aí é claro que eu penso nisso, né? Ah, enfim, aí penso em termos de literatura, ou de disco, enfim, de abordar. Na verdade, como eu falei, que esse, digamos, país aí, essa época de Copacabana, ela, ela se modificou bastante, digamos, essa boemia, ela modificou bastante, e aí o que acontece? O que me interessaria não era dar uma continuidade, mas fazer uma Sim, outra radiografia da Copacabana hoje, né? De sim. como está essa efervescência e de como ela mudou, de como essa, né, que boemia é essa, ou que outra Copacabana apareceu. Aí sim, entendeu? Porque Sim. aí é quase como um estudo. Esse álbum é praticamente um estudo social do que, né, de uma certa boemia, de uma certa época, e que Aham. tem vários elementos que são atemporais mesmo. Não há tanto é que o disco, enfim, acabou virando É cult, né? atemporal. Sim. Olha, exatamente. Então está aí há 30 anos e, e angariando gente de 15 anos, de 20 anos, 30 anos, né? Então, os temas, né? Você pode ter coisas ali que são datadas, né? Sim. Umas referências, umas palavras, uma coisa de vocabulário, mas as temáticas, não, né? Porque você vai ter ali êxtases, né? Que é o Drops de Istambul, Sim. né? Você vai ter agora a gíria seria trans, LGBT, ou sei lá o que, mas está lá o Sim. travesti, né? E Sim. junto com o travesti você tem uma ciência, né, de segunda divisão que é colocada lá, e o que não falta é ciência de segunda divisão hoje, né, com Sim. gente que Sim. nega a primeira. Então, É. você tem, no caso, o momento ali da chinesa videomaker, em que você tem um excesso de. Na chinesa videomaker e no rap da Leilani, no rap da Stark, são momentos do excesso de comunicação, né? Que depois no Império dos Sentidos o disco é praticamente dedicado a isso, né? Sim. Mas ali hoje com internet, com tela, né? Hoje as pessoas na Sim. verdade elas rezam aquele terço que era da minha avó, todos agora têm um terço, porque ficam todos rezando Olha ali, só. digitando, né? E fazendo, e de uma forma hipnótica, lúdica, hipnótica, a gente tem esse Aham. relacionamento com, a, com as telinhas, com os telões, enfim, Sim. com esse mundo Os, virtual. os, Então, tá eu ali, né? vejo, eu vejo Estrelas Vigiadas como uma única faixa que poderia estar tanto no primeiro quanto no Império dos Sentidos. Aquela coisa de nuclear ali, do Estrelas Vigiadas, ela meio que deu start para você idealizar o Império dos Sentidos ou não? Em momento ali, tem algum momento ali que você faz um elo de ligação com o segundo disco? Aí você fez uma observação muito boa, até sem querer, porque o, além do Laufer, né, eu tive Aham, o Robôs Efêmeros, ele começa com um tecladista, um filósofo chamado José Tomás Brum. Eu comecei com ele ali na PUC em 80, aham, 79, 80. Foi na PUC que eu comecei a fazer essas coisas todas, a aprontar ali no departamento de comunicação, né? E aham. ainda na PUC, em 83, conheci um outro tecladista que era, e aí a minha face
progressiva. Ali ele era um fanático progressivo e tal, chamado Marcelo de Alexandre. Marcelo de Alexandre. Né? E aí uma outra coisa, assim como o Laufer tinha funk e as batidas, aquela coisa incrível, que realmente tem uma... Eu tinha muito com o Marcelo, as camas, né, os pisos, o Brian Eno, coisa do negócio, entendeu? E por que eu estou falando isso que você acertou aí? Porque Estrelas Vigiadas é dele, eu fiz com ele. Olha só. Né? Exatamente. E a música que eu acho que dá muito o tom do disco, do Império dos Sentidos, que está na capa, e ela praticamente o editorial, é a música Silvia Pfeiffer, que é do Marcelo de Alexandre também. Olha só. Né? Então você vê que tinha exatamente aquele ali, aí você acertou nesse sentido, né? Porque realmente a gente pode fazer essa leitura, é essa música expandida, né? Para o disco todo, né? E a sonoridade também é outra. O Herbert Viana que produziu, e aí a produção mesmo, quer dizer, tal. Então isso aí faz sentido. E tinha outros Paralamas também no Império dos Sentidos, né? Acho que o Bi tocou também, né? Tocou o Barone. O Barone é o Barone. Titiolina, que é a música húngara aí, né? Sensacional. Assim, né? E aí é uma coisa meio que nuclear ali. Você vai e atira para todos os lugares, né? Tem o cara lá, o Negão nas ruas de São Paulo. Foi intencional? Foi um escape sair de Copacabana ou foi uma coisa natural, assim? As músicas foram pintando, porque são vários outros lugares que você descreve, e com a mesma precisão e com a mesma verve de citar o underground dos lugares e tal, e histórias interessantíssimas, né? O Negão que sai pela noite de São Paulo provocando poltergeist, isso é sensacional, sensacional. E a história poderia se passar em Copacabana, mas não, é em São Paulo, né? Por que disso, de outros endereços? Primeiro é aquilo que eu falei, quer dizer, a Copacabana te preparando para o mundo. Né? O que acontece aqui acontece, pode acontecer, só não está, enfim, isolado, separado. Né? Sim. Então, na verdade, eu tinha só inverti só inverti a perspectiva. Né? Ali era o mundo todo, a partir de Copacabana, né? Acontecendo em Copacabana. Ali era como ele acontece mesmo, em todos os lugares. Né? Então, teve essa intenção. Além do que, ali tinha músicas como Facada Leite Moça, né? Canadá, no Canadá, né? No Canadá, mas assim, eram músicas que são da época, são de 86. O disco gravado em 88, mas ele já tinha 85, 86, a Facada Leite Moça já existia. Então, deu umas coisas que não tinham entrado no primeiro, aí foram quer dizer, na medida do possível. Né? Vendo, e também tem a unidade ali, você vê que a capa feita a fotografia do Flávio Kolker e o Luiz Stein, justamente, né? A outra dupla, né? Que estava presente assim no meu circuito social, que eu queria utilizar, e com outra intenção. Você vê que no primeiro ele tem toda uma sujeira. Né? Sim. O outro já parte, aí sim entra o tal Blade Runner, o tal, né? De forma mais explícita até, né? Você ali pega eu acho essa capa absurda. Não, é sensacional. Sem contar que a Silvia Pfeiffer, naquele dado momento ali, ela era modelo internacional famosa e pouco conhecida no Brasil, né? Tinha toda essa... Exatamente. Mas eu completamente atento a isso, dentro da comunicação, e uma das pistas é isso, né? São as mulheres bonitas, as mulheres que viram ícones, né? E ela tinha uma beleza icônica mesmo, com aquele rosto. Eu falei, meu Deus, essa mulher não pode ficar aí de bobeira.
entendeu? Então, Aham. nós fomos lá para casa dela, e ali no Morro da Viúva, eu e o Flávio, e aí como é que a gente vai fazer, como é que vai fazer? Aí ela, naquela crueldade, ela me sai do banho, com a roupa e tal, e com o cabelo ali, daquele jeito que está na capa. Ela saiu, quer dizer, quase daquele jeito, né? Só deu mais um. Eu falo uma crueldade que estava um absurdo, né? De Aham. uma capa de linda. Eu falei, Flávio, é agora. Não manda arrumar esse cabelo, nem fazer. É agora. Tá Essa cara pronta, tá limpa, pronta. limpa. É isso. E aí aconteceu, né? E, pô, ele é um excelente fotógrafo, incrível, e mandou muito bem. Então, Não. foi uma expansão, ou pelo menos uma Do inversão aí. universo. Que era em Copacabana, Sim. mas era o universo em Copacabana, né? Como na Aham. música do Caetano, né? Ele fala Aham. de Copacabana, todos os fragmentos, etc., caem sobre Copacabana. Então foi mais ou menos Aham. assim. E aí, não, agora então voltemos para o circuito, digamos, normal, ou gigantesco do mundo, né? Sim, E sim. porque o Império dos Sentidos, apesar do título fazer referência a um filme sensacional, né? Erótico, Aham. etc., Sim, sim, sim. maravilhoso, Sensacional. ali dos anos 80, Aham. dos anos São muitas 70. informações, né? São muitas Mas ali, na informações, né? verdade, é o império dos sentidos mesmo, os olhos, os ouvidos, Sim, né? sim. Principalmente esses sentidos serem colonizados e colocados em frenesi o tempo todo, entendeu? Aham. Esse era o ponto. E muito com artificialidades, com imagens, entendeu? Então, na verdade, e tem uma frase que eu gosto muito ali, assim como do ego dissolvido na matéria em movimento, que tem no primeiro disco, né? Aham. Tem na Sylvia Pfeiffer, é, de tanto mundo ser gravado, de tanto mundo ser, né, registrado, etc., né, a ponto de você, enfim, das coisas estarem bastante artificializadas, Repetidas. né, de tanto o mundo ser gravado, registrado. Qual é a emoção, né, filosófica ou espiritual, né, que as Que pessoas sobrou, podem, né? a não ser Que restou. a fascinação, A né? E fascinação. por imagens, e é, de certa forma, o que a gente vê hoje em dia, né? Aham. A fascinação Sim. não como algo paralisante exatamente, que também é anestesiante, mas, Aham. né, você tem que ter emoções e provocações cada vez mais fortes, né, para poder sair fora. Ou porque não tem informação nenhuma, ou porque tem muita informação, né? Tem um empate Aham. técnico aí, de certa forma. Mas voltando na Cátia Flávia, né, a sua personagem mais famosa, empoderada, vamos dizer assim, você tem a dimensão de que você já lá atrás tratava muito da mulher como essa coisa protagonista. São muitas personagens femininas, né? Tânia Miriam, Geisha Vadia, né? A Anne Stark, né? A própria Sylvia Pfeiffer. Como é que é isso para você, essa coisa do empoderamento feminino já naquela época? Você é meio que um precursor dessa fala que está muito em voga hoje em dia. Porque é o tal negócio. Primeiro, sempre, sei lá, aí vou usar, vou passear aí pela sociologia dentro da música popular brasileira, né? Então tinha essa coisa ambígua de você, e que tem a ver com reflexo, né, dos costumes, etc. Ou você tinha a mulher colocada num pedestal, né, Sim, ou ela colocada abaixo, ou apanhando mesmo, ou de uma certa forma Amélia. interiorizada. Então você vai de Amélia, enfim, a outras aí. E aí o que acontece? Mas elas presentes, claro, de forma Sim, sim. romântica ou não, etc. Não, sem problema. Agora, a mulher fazendo e exercendo profissões,
e posturas, né? Uhum. Que eram porque a mulher tinha que ser professora, enfermeira, né? Dona de casa, obviamente, dona de pensão, né? Tinha uma mesa, secretária, né? Eram essas, né? Era a profissão da família. E obviamente a mais antiga de todas, né? A Nunca profissão mais trepada num antiga de cavalo todas. branco pelas noites suburbanas. Isso não era. Não tinha. Então, e eu sempre gostei, né, de mulher e da forma mais ampla possível. Eu falei, pô, Sim. né? Aí tem essa coisa ambígua. Eu gostava de, pô, vamos uma mulher dirigindo, pilotando um avião, uma mulher sendo dona de uma empresa, uma mulher, enfim, botando onde os homens normalmente estão, né? E que, não pode porque ela é frágil, não pode porque ela tem uma outra sensibilidade. Tudo mentira, tudo cascata, né? Tanto é que, mesmo nesses tempos todos anteriores aí a essa nossa época, as mulheres fortes e que exerciam algum tipo de poder, né? Fora as rainhas, né? Porra, Sim. tinham que cortar um dobrado, né? Num mundo desse. Mas por herança, né? Por sangue, elas podiam exercer isso, né? Então, o que acontece? Mesmo nessa época, mesmo desde sempre, quando aparece uma mulher forte, né, que dirige, quando ela incomoda, ela faz uma revolução, claro que isso também tem um outro lado que eu gosto de explorar também, né? Porque agora lado sensual. Tem uma coisa de canonização também do universo feminino. Sim. Agora. Sim, não. Tem, como todo ser humano, tem mulher escrota, tem mulher fraca, tem mulher isso, tem mulher aquilo, sim, né? Eu gosto de dizer que a mulher também é empoderada, né? Vamos dizer assim, né? Não tem. Né? Então vamos humanizar isso, né? Vamos humanizar, sim, dando um poder, dando as possibilidades, mas vamos humanizar vendo que também vai ter as falhas, vai ter todas as coisas, sim, não de um jeito de mitologia negativa como tinha também, né? A mulher como aquela astuta, aquela que vai, né, enredar o homem com seus poderes sensuais, etc. Que era uma outra coisa que era colocada, encurralava ela também nisso, né? Sim. Ou era santa mãe, dona de casa, não sei o quê, ou era, né, a puta, filha da puta, não sei o quê, abadia, não sei o quê, apesar de ninguém adorar isso agora, e elas até inverterem esse negócio. Elas mesmas dizem, não, tem a minha porção vadia que eu exerço. Qual é o problema? Né? Qual é o problema, meu filho? Né? Minha filha? Não tem problema, né? Tá aí as meninas na música popular. Então, como eu tenho essa visão, eu gostava de ver as mulheres fazendo as coisas que nós fazíamos, nós botando para quebrar. Então, para mim, não teve muito problema, entendeu? Então, unia um certo clichê, né, da sensualidade, da gostosura, sabe, que tem que ter, que é maravilhoso, né? Também não vai chegar e dizer, não, ela é loura. Você acha que essa visão sua caberia hoje, essa coisa da sensualidade? Eu acho que hoje não é nem preciso, né? A diferença é que é um homem falando com uma mulher. Agora a própria mulher fala. A própria mulher porque fala. O mundo mudou tanto, né? O mundo mudou tanto. Hoje em dia, um programa tipo Os Trapalhões, por exemplo, não passaria, né? Do crivo crítico, por exemplo, né? Então, a coisa do sensual, hoje em dia, poderia ser visto como uma coisa abusiva, não sei. Não, mudou tanto que agora você vê, por exemplo, um show da Anitta, um show dessas meninas. Eu estou pegando as gostosonas. Vamos pegar a tradição da gostosona no Brasil, para usar essa palavra bem significativa e pejorativa. Ela sempre foi o auge da representação da menina ou da mulher que precisa do homem. E aí tem a grande arma da sensualidade. Vamos colocar isso em termos bem rasos, né? Então, essa daí vai se dar bem. E elas se davam bem mesmo. E se davam mal, mas se davam bem também. Por quê? Porque tinha que ter um homem na vida. Então, isso aí acabou. Em termos, claro. Sim. Em termos gerais, acabou. Você já não tem mais isso. É ridículo. Vai ser ridículo um camarada chegar cheio de onda para uma mulher, né?
Então, o que acontece? O que acontece? Então, isso, tanto é que você vê as vedetes, as certinhas do Lalau, que era do Stanislau Ponte Preta, um jornalista que tinha. Ora, você tinha depois ali as chacretes, né? Você tinha, nos anos 80, então, na explosão de sexualidade, você tinha as Panteras, e você tinha as revistas masculinas, Ele e Ela, Playboy, né? Hustler, todo um... Caramba, um universo. Um universo ali bem forte, né, da colocação. E vai até agora, até a década passada, que você tinha aí até... Enquanto teve Playboy, enquanto teve essas revistas, enquanto teve, né? Aí era BBB, era bailarina do Faustão, era Mulher Fruta, foram as últimas, né? Era Paniquete. Né? Então você tem toda uma tradição de gostosonas aí, né? Sim. Xuxa, Luísa Brunet, saíram, né, deram digamos, foram além, mas eram gostosonas. Né? A Xuxa, então, com as meninas ali, com as louras, aquilo foi um negócio revolucionário. Né? Revolucionário, então, o que acontece? Eu tenho que falar isso tudo, né? Tem que dar esse histórico para dizer que isso aí começou a mudar. E aqui no Rio, particularmente, com a parceria ali do Mr. Catra com a Valesca Popozuda, né? Que ela começou a dizer, não, tá, então eu sou puta mesmo, eu uso a buceta do jeito que eu quiser, eu faço daquele jeito deles lá, né? Bem empoderamento casca grossa. Casca grossa. Mas, pô, era isso, é aquele jeito de falar dentro daquele universo. Então, aquele universo sociológico foi se dissolvendo. Apesar de eu achar que ainda não existe, digamos, um certo salto qualitativo em letras e em abordagem das meninas sobre a própria condição que elas estão agora. Porque até agora elas estão assim, eu sou vadia, eu faço o que eu quiser, você não sei o quê, você é homem, papapá, e falar, enfim, tratar o homem lá como cachorrinho, como não sei o quê, tudo bem, tá tudo certo. Mas vamos para um outro lance, né? Vamos tentar uma outra... Isso aí a gente já entendeu. Avançar na casinha. Já sabemos que... Exatamente. E a gostosona, tudo bem, vocês já pegaram, já tiraram das mãos do homem, isso, vocês já não precisam, já estão aí, e maravilhoso. E aí? E aí? E aí? Tá bom, agora eu já entendi. Tá tudo bem, né? De certa forma é um alívio, porque eu já não preciso me esforçar, né? Elas já fazem isso aí. Né? Então, eu não tenho que ficar pensando nisso. Né? Então, tem isso. E tem uma modificação. Se você olhar o público de Anitta, de coisa muito engraçada. São mulheres e gays. Por mais que elas sejam os homens não vão, é engraçado. Homem mesmo. É engraçado isso, né? Então ficou uma coisa, digamos, lúdica, aquele negócio. Perdeu uma certa tara. Entendeu? Apesar de toda a vadiagem manipulada, perdeu a tara. Quer dizer, acho que acabou na Carla Pérez, né? Foi até a Carla Pérez só. Foi até a Carla Pérez, essa coisa do masculino, né? Exatamente, de certa forma. Não, continua um pouco ali, porque se você vê, o Pânico era comandado por homens. As paniquetes era coisa. Sabrina Sato... Né? Foi outra coisa revolucionária, porque era a gostosona em situações esdrúxulas, né? Botar aquela gostosa num aquário cheio de barata. Né? Então, tinha um lado meio grotesco, hilário, que deu uma fama para ela, que ela topava tudo. Né? Sim, topava tudo, Mas ainda eram homens que botavam. Nas revistas, idem. Né? Apesar de você ter uma outra mulher fotógrafa e tal, não sei o quê. Né? Mas aí foi até pouco tempo. Em termos de um show musical, etc., realmente eu acho que foi ali com o Tchan, né? A última coisa. Mas então essa tradição da gostosona agora foi arrebatada por elas e então acho que não é uma questão, mas falta, e aí eu digo, isso falta tanto nos comentários sociológicos do rap, quanto. E eu digo isso porque o cara que eu sou fã
no rap, hoje é o Baco Exu do blues, que para mim é o cara que dá o salto triplo. Ele sai da coisa identitária e vai para um outro lance. Quer dizer, tem que ter a coisa identitária, óbvio, mas vai além. E no caso das meninas, a mesma coisa. O lado identitário, feminista, etc. Tudo bem, mas vamos ver aí o que pode vir além. Claro que você pode dizer, pô, mas tem a Letrux, tem a coisa, tem não sei o quê. Mas eu quero aquela que una as duas coisas, né? A gostosona feroz. E como é que seria essa possível sua Copacabana do futuro, né, tratando da mulher empoderada, como se fosse uma segunda edição do primeiro disco, meio uma terceira visão do Império dos Sentidos? A mulher teria também esse papel protagonista numa continuação, uma coisa meio uma trilogia o primeiro disco, Império dos Sentidos, e um próximo? Olha, o que eu estou querendo fazer, e isso deve acontecer com os robôs efêmeros, porque a gente tem um show aí marcado, que eu não sei se vai acontecer, obviamente, com essa vacinação aí, conta-gotas, etc. E tal, não sei se vai essa ser formação possível. com o Fábio Caldeira, né? Eu sou até amigo dele. Fábio Caldeira, Gabriela Camilo e Lau, né? A Gabi. Isso, então temos esse show. E nesse show, é um show que a gente está fazendo com sucesso, né? Não, sim, sucesso de outras pessoas, músicas de Bowie, Rolling Stones e tal. Então, o que acontece? Músicas nossas também. Mas uma coisa eu quero fazer pelo menos em 2 músicas, que é justamente pegar um personagem, uma mulher, vivida, dos seus 50 anos, né, que justamente faz um passeio pelos 3 discos, não pelas músicas, ou mas pela personalidade desse disco, como você colocou aí. Essa mulher vem de um lugar, digamos, de um submundo, de um lugar mais precário, etc., né, e vai ganhando o mundo, né? E é como se fosse um diário um diário não, mas uma retrospectiva das camadas de vida dessa mulher, entendeu? Então, ela passa justamente de uma gostosona para uma poderosa dona de negócios bem clandestinos e que depois se mostra e depois, né, digamos que ela lava, depois ela passa, né? Ela realmente passa para um outro patamar, né? Então torna-se uma mulher. Opa. Alô. Sofrida, etc., mas consciente de várias. É um testemunho de uma mulher, né, sobre essas variações todas, essas mutações todas que aconteceram, tanto como mulher, mas numa perspectiva, não na perspectiva, digamos, quase histérica de uma certa militância, né, feminista, mas que ela não quer nem se misturar muito com isso. Ela simplesmente vai mostrando ali a vivência dela. Então, que pode ter começado em Copacabana, passado por São Paulo, por outros lugares, que vai terminar na China ou em algum outro lugar. Então, eu estou querendo sensacional. Quer dizer, você me perguntou, você vai fazer um disco sobre Copacabana? Você vai fazer... Não, essa Copacabana vai ser uma mulher. Uma mulher. Entendi. É um disco sobre uma mulher, né? Digamos assim, sobre as fases da vida dessa mulher, suas vivências bem barra pesada, em todos os sentidos. Entendi. Eu não estou te vendo mais, eu estou só te ouvindo. Enfim, mas eu estou te vendo. Eu estou te vendo. Continua então, mas tudo bem. Vamos falando. Tá tudo igual. Estranho isso. Você sumiu para mim aqui, mas tudo bem. É isso, sensacional falar com você, Fausto, maravilhoso. Sou muito fã do seu trabalho. Grande influência para mim, para vários amigos de várias bandas.
E é isso. Um maior prazer estar aqui falando contigo. E é isso. Eu Gratidão também total. adorei. Estamos Obrigado, obrigado apostos, mesmo. estamos apostos aí, sempre que você quiser conversar, a colaborar, e ótimo aí ter mais um espaço, né? Mais alguém né, com perspicácia, né? E com um interesse mais amplo, né? Pelo Não que só da acontece, música, né? né? Exatamente, para conversar. É importante ter uma pessoa como você ter um espaço desse. Então, ótimo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. A gente trabalha, eu e o Marcelo Renovato, que faz a edição dos vídeos, mandar até um beijo para ele. A gente, toda semana tem um disco novo e tal, e a gente pretende voltar logo a falar do Império dos Sentidos, né? Falar de outra obra sua. E obrigado, obrigado, obrigado por tudo, pela vida, por existir, por existir. Tranquilo, estamos aí. E aí, se vier aí, for possível, a gente poder fazer aí também de repente, a presença do Laufer aí, para a gente fazer. O Laufer, eu acabei não falando muito do Laufer, enfim, você acabou falando por mim, mas é uma grande referência também. Sem ele, aí nada feito. Né? Nada feito, é isso. Principalmente. Então, é isso. Ok? Ok, muito obrigado, muito obrigado. Boa noite. Valeu, boa noite. Bem. Vamos nessa. Fora Bolsonaro e fora genocida, né? Não esqueçamos. Isso aí, vamos ver se a gente escapa aí, né? Porque puta que o pariu, só falando assim, né? Não tem outra expressão. Puta que o pariu. Não tem outra expressão, é isso. Amém. Valeu. Valeu, querido. Grande abraço. Tchau. Um grande abraço.